E vi também que você falou que está se guardando, está esperando realmente para que Deus te mostre, te revele a tua futura mulher, tua futura esposa. E hoje muitas pessoas podem ouvir isso e falar, que besteira, ele já está com 47 anos. Isso por algum momento te causou ansiedade, depois de você ter o entendimento? Hoje ainda você sente, você ora por isso, assim, fala, poxa, Deus, te aflige hoje em algum eu oro, momento? mas assim, eu tenho paz, assim, no sentido de que eu sei que pode parecer, às vezes, as pessoas, como o cara é ator e tal. Não é assim, né, pessoal? Se você quer ter realmente um casamento assim, não é porque você, né, é ator ou fez novela e tal, entendeu? Porque, claro, eu poderia estar casado e só por estar casado, Sim, poderia estar sim, com, sim. né? Não é o problema É de fazer aquilo que eu que Deus creio põe. que é o melhor, né? Aquilo que eu creio que Deus tem, entendeu? Então, tô aguardando, né? Tô aguardando. Agora, enfim, espero que aconteça. Agora também, se não acontecer, amém. Entendeu? Eu já entreguei para Deus, assim, sabe? Não é uma coisa que me, por exemplo, como no passado, que, entendeu? Deus tem que... Amém, eu oro, né? Continuo orando, eu creio, mas, né? Não sei, não que eu esteja me comparando agora, sei lá, tantas pessoas na Bíblia, né? Paulo, Sim, tantos sim, sim, profetas. sim. Entendeu? Então, amém, eu espero que sim. Agora, sei lá, né? Deus às vezes... Planeja coisas diferentes eu para não nós, sei, né? né? Não sei o que... Por exemplo, eu sei que o fato de eu, né, não ter uma família me deixa menos preocupado, no sentido de... profissionalmente, por exemplo, de me arriscar, de não falar não, quer dizer, de falar não para algumas coisas, entendeu? De me expor, de dar minha opinião, eu tenho uma, de certa forma, eu não tenho uma preocupação com algumas pessoas que talvez Tivesse sob sua responsabilidade, tivesse, né? né? Como já teve, né? Quer dizer, eu Sim, sempre cuidei da minha mãe, né? Com o sim. meu irmão sempre ajudei ele, a família dele. Mas assim, eu não sei, Deus sabe, né? Deus sabe. E eu não quero parecer fatalista, mas tem uma passagem que é isso, assim, e Deus falou com isso, eu nunca falei para ninguém, assim, né? Eu vou falar aqui para você. Mas assim, que a minha vida é libação, entendeu? Como o apóstolo Paulo falou, a minha vida é libação para Deus, assim, sabe? Eu tenho isso de derramar. Então, assim, se eu tiver que morrer, porque morrer, não, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Agora, se chegasse num momento assim de que você, né, entendeu? Publicamente você tem que dar a sua vida, tranquilo, entendeu? Sim. Tranquilo. Então, é isso, assim. A melhor maneira, acho que, de lidar com as incertezas, com a ansiedade, é orando e confiando mesmo, né? E eu falo também por experiência própria, porque as pessoas sabem, eu já compartilhei sobre minhas tentativas de ter um segundo filho com meu marido, e 7 fertilizações in vitro, e eu já tive muita ansiedade com relação a isso. E depois da minha conversão, a paz e a plenitude que Deus me deu fez com que isso não fosse a prioridade. Essa confiança que a gente tem de que os planos dele são os certos e o correto é o que faz a gente ter certeza que a gente... Bom, você já deve ter lido Ana, já devem ter falado de Ana para você, né? Sim. Então eu falo, poxa, Deus, o Senhor sabe que eu tenho essa vontade, mas se for um desejo só e não for do seu propósito... Não, eu aceito e eu estou feliz porque eu sei que você sabe o dia de amanhã, sabe como vai ser daqui 10 anos, sabe o que pode acontecer. Então, mas é só a gente derramando e abrindo nosso coração, sendo sincero com Deus, porque não tem como esconder, falar, Deus, eu estou forte aqui. Falo, poxa, eu me ajoelho, eu falo, Deus, está sendo difícil, tira essa vontade do meu coração. Então, se não for para ser, eu peço, a vontade às vezes não sai, às vezes dá uma acalmada, às vezes ele vai mostrando outro caminho, mas é uma paz, é com paz que a gente encara
né? Quando a gente não, quando parece que Deus não atende o que a gente quer, porque no fundo Ele está atendendo o nosso principal pedido, que é estar no centro da vontade dele, né? E a gente quando eu passei a entender isso, a minha vida mudou, assim. Eu acho que tem que ter cuidado, né? Porque tem às vezes um evangelho que tem sido pregado de facilidade, né? Uhum. E Jesus mesmo, né? Ele nunca... Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, né? Mas crede em mim, porque eu venci o mundo. Então, nunca falou que a gente... Porque tá aqui vivo, inerente da vida ter provação, dificuldade. Uhum. E é aquela história, né? É nesses momentos... Né? A Bíblia está cheia de desertos, né? Essa coisa essa tipologia do deserto, né? De ser levado para o deserto, né? Para você... Então, por exemplo, né? Agora a minha mãe faleceu em 2019, né? Logo 2020, lockdown, entendeu? Então, né? Eu sei que para mim foi um deserto de solidão, porque a solidão é um dos elementos do deserto, né? De você estar sozinho, de você ouvir Deus mesmo e de ter um relacionamento ser basicamente com Deus. Então foi um tempo, né, que eu nunca tive assim, medo, mas assim, foi meio que extremo, assim, sabe? Porque não tinha nem igreja, a gente tinha, né? É só online e tal, e claro, né, dias de... Eu nunca tinha entendido essa solidão, tipo de chegar a te entristecer de solidão, assim, sabe? De falar, Deus, eu não falei com ninguém hoje, sabe? Assim, né? Mas é um tratamento, né? Então eu acho que é o ponto que você só recebe, assim, só, Senhor, né? Obrigado por essa situação, obrigado, né? E Deus trabalha, né? Trabalha na gente, Ele vai... isso que eu vejo em mim, claro, né? Até a gente ser chamado ali, né? Ser promovido, é contínuo, né? A gente vai ser aperfeiçoado, né? Aquela coisa, né? Como o apóstolo Paulo fala de ser transformado na imagem de Cristo, né? Mas cada vez menos, né? Eu espero que, né? Quer dizer, você vai cada vez... Então, assim, vai ficando cada vez mais sutil, eu acho também, sabe? A questão de ouvir a Deus, de santidade, de domínio próprio, de temperança, né? Cada vez... né, esse processo de santificação vai ficando mais sutil, assim, né? E não termina nunca, né? Aqui, enquanto a gente está aqui, né, o único perfeito foi Jesus, né? Então a gente Deus vai trabalhando, né? E usa situações, né? Usa situações, assim. Ali eu falo que muita gente pensa que se torna super fácil, né? Quando agora eu tenho o Espírito Santo comigo, agora eu vou ter mais domínio próprio, vou ser mais amável, vou ser mais feliz. Mas o Espírito Santo é a semente que Ele coloca ali. Que se a gente não fizer a semente germinar, se a gente não fizer a nossa parte, que é a parte do esforço, né? Que é contínuo, todo dia a gente é provado, a gente já não passa a ter domínio próprio, a gente tem que exercitar o nosso domínio próprio e vai se tornando mais fácil a cada dia. E cada degrau que a gente sobe, que a gente fala, poxa, eu agi melhor hoje nesse sentido, que incrível. A nossa raiz vai se firmando mais. E pode vir essa sutileza que a gente fala, não é porque o vento diminuiu lá fora, é porque você está tão mais firme, tão mais enraizado, que pode chacoalhar que eu acho você que é o não contrário, quebra. Que quanto mais vento, mais você está mais, né, mais firme, mais rocha, estável. Né? Mas né? O Espírito Santo é o Paracletos, né? O Consolador. E é completamente diferente, né? Como você lida com a realidade, com as dificuldades, assim, quando você... Sim, né? Você se converteu, o Espírito Santo habita em você, mas é isso, quando você busca dar vazão, né? Espírito Santo, é aquela história do relacionamento, né? Quanto mais você abre espaço, né, em você para dar
vazão para o Espírito Santo. Mas ele né? trabalha, né? É o Exato. único jeito. Gostou desse trechinho? Quer mais? Então clica aqui para esse conteúdo super edificante. Eu tenho certeza que você vai amar.